Numa altura em que a política económica do país está em causa e em que as medidas de autoridade estão a provocar dificuldades na vida das pessoas, a família cristã vai falar com a professora Manuela Silva, que foi professora de Política Económica e é neste momento a coordenadora do Grupo Economia e Sociedade. Professora Manuela, bom dia. Eu começava por lhe perguntar que avaliação faz do caminho que o Governo traçou desde que começámos com este programa da Troika até aos dias de hoje. Antes de mais nada, muito obrigada por esta entrevista e a oportunidade que me dá de falar nestes assuntos que eu considero realmente tão importantes para a opinião pública do nosso país. Nós estamos a assistir a um empobrecimento coletivo, ou seja, de um modo geral, a população, e eu quando digo de modo geral estou a pensar em 95, 98% da população portuguesa ou mais viu os seus rendimentos drasticamente diminuídos, nomeadamente aquela faixa que nós designamos por classe média. Diminuição de rendimentos que depois se traduz, e é o terceiro aspecto que eu queria salientar, em perda de qualidade de vida. Nomeadamente no que se refere àqueles bens essenciais, em parte a alimentação, os casos mais extremos de pobreza, mas também outros aspectos que informam a qualidade de vida. O acesso à saúde, há pessoas que estão cortando nos medicamentos e nos cuidados médicos, cuidados de higiene, aproveitamento de tempos livres, acesso à cultura, etc. Portanto, temos que ter muito presente que em pouco tempo, digamos nestes 2 ou 3 últimos anos, se está a assistir a um empobrecimento generalizado da população portuguesa. Acha que os políticos que são eleitos pelos cidadãos servem pouco, esses cidadãos? Eu acho que há exceções, não é? Temos sempre que fazer exceções para não ofender a justiça. Mas, de um modo geral, eu penso que esquecem as promessas eleitorais no dia em que assinam o livro de posse junto do Presidente da República. E o pior é que o próprio Presidente da República também tende a esquecer esse compromisso. Portanto, neste momento, o país precisa de instituições políticas com um reforço de credibilidade. A justiça também não funciona como deveria funcionar e de facto, eu penso que um governo que é eleito na base de um programa eleitoral, no dia em que vê que não tem condições para respeitar esse programa eleitoral, só tem um caminho a fazer, que é dizer que não tem condições para respeitar aquele programa eleitoral e deixar que as instituições políticas funcionem. Porque eu admito que há alterações de contexto. Agora, o que me parece reprovável é que se adotem políticas que não é em aspectos de pormenor, mas em aspectos fundamentais, contrariam exatamente aquilo que foi a base na qual o poder foi constituído pela eleição. Acha que antes deles serem eleitos, eles já sabiam que isto iria acontecer? Bom, isso aí eu não faço processos de intenção, está a ver que isso... Não, isso eu não sei se sabiam ou se não. Talvez o que eu possa dizer é que teriam a obrigação de saber. Em termos europeus, também há muita gente que fala que só se conseguirá atingir um verdadeiro equilíbrio económico se houver alguma instituição que, como em termos políticos também já existe, possa controlar os orçamentos dos países, possa controlar as políticas económicas. Caminhamos para aí, para uma federalização da economia dos países europeus? Bom, essa é uma questão que tem que ser colocada na perspectiva também do facto de termos uma moeda única. Quer dizer, a União Europeia vai para além disso, mas no caso concreto Portugal está ligado à moeda única. E de facto, não existe uma instituição responsável por uma política económica do conjunto da União
que respeite a diversidade de situações económicas dos vários países que aderem ao euro. E essa situação está na origem de muitos dos problemas que afligem as economias mais débeis, como neste momento se verifica com o Chipre, com a Grécia, com Portugal, com a Irlanda, e curiosamente é de tal maneira a disfuncionalidade que hoje grandes economias como a Itália, a França, estão a caminhar para situações de dificuldade relativamente aos seus próprios equilíbrios e às suas possibilidades de crescimento económico. Faz sentido então pensar nessa instituição? Faz todo o sentido pensar nessa instituição. Há que repensar o euro, há que repensar a base em que o euro foi definido e há que criar mecanismos que permitam que haja uma maior harmonia relativamente ao conjunto dos países do espaço euro. Se isso não acontecer... Isso não vai conduzir a uma possível perda de soberania dos países? Bom, o que acontece agora é que há essa perda de soberania dos países. Isto é a situação dramática, quer dizer, você deixou de ter possibilidades de recorrer à chamada política monetária. Agora, os países não têm essa possibilidade, ou pelo menos estão muito condicionados a recorrer a instrumentos de política monetária e estão sujeitos a um euro que é, digamos, gerido, entre aspas, segundo os interesses dos países mais ricos e países com superávit. E isso é que é inaceitável. Portanto, esta criação da instituição que de alguma forma controlasse e definisse estratégia para todos os países iria melhorar o desempenho de todos os países e iria, se calhar, facilitar e evitar que estas situações voltassem a acontecer? Bom, eu não sou otimista a 100% relativamente a esse ponto, porque tudo depende da natureza dessa instituição e quem detém o poder nessa instituição. O que está em causa neste momento também é um sistema mundial de globalização das economias pela via apenas de mercados não regulados. Portanto, a questão é de facto complexa e é uma questão de sistema. O sistema capitalista está em vias de transformação. Em que sentido se dará essa transformação? Será uma incógnita. Agora, não podemos ignorar é que o ponto aonde chegamos é um ponto que poderá estar próximo de uma ruptura. Em termos de desigualdade que o Grupo Economia e Sociedade falou e que a professora Manuela Silva também já falou nesta entrevista, olhamos para um país que é cada vez mais desigual, olhamos para responsáveis patronais que defendem que a única saída é a mão de obra barata e, por outro lado, olhamos para pessoas que afirmam que a saída passa exatamente pelo aumento dos salários e pelo aumento da capacidade de consumo das pessoas para estimular a economia. É viável falarmos em aumento dos salários para estímulo da economia e do consumo interno? Sim, eu penso que aumentar os salários, sobretudo dos estratos mais baixos, é importante porque esses aumentos vão repercutir-se diretamente em procura interna e, portanto, servirão de animação de alguma atividade económica. Agora, dito isto, gostaria de acrescentar que, de facto, é um erro crasso assentar o desenvolvimento da economia portuguesa em baixos salários. Porquê? Porque nunca Portugal competirá em matéria de baixos salários
com o que se passa nas tais partes do mundo onde nem sequer os direitos humanos são respeitados. Portanto, quando muito seria um balão de oxigênio e um balão de oxigênio que era contraproducente. O que nós precisamos de fazer é um upgrading das nossas qualificações. E eu digo mais, quando me vêm dizer que se aumentássemos os salários mínimos, estaríamos a tornar inviáveis algumas empresas, que é o argumento que muitas vezes aparece, isso é uma falácia. Porque é que não se pensa em, mantendo o mesmo custo total, encontrar uma grelha de salários que seja mais equitativa? Ou seja, por exemplo, que entre o salário, fixar um salário mínimo de acordo com a dignidade humana. Esse será para todos. E depois, os outros são 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vá lá, até 10 vezes o administrador esse salário mínimo. E isso mantendo-se sempre, nós teríamos a garantia de que havia uma proporcionalidade que era mantida e que realmente os próprios gestores, administradores, estariam interessados em aumentar os salários mínimos. Portanto, é possível dizer-se neste momento que o aumento dos salários é uma possibilidade real. Não colocaria o aumento dos salários mínimos. Sim. Não, porque eu acho que devem ser reduzidos os salários máximos. Portanto, haver um reajuste dos salários, permitindo que os salários mais baixos aumentem, para que a procura da economia também se ressinta disso e possa crescer. Exatamente. E isso é uma possibilidade que é real. Portanto, é uma possibilidade essa real. argumentação dos patrões não faz tanto sentido. Repare que os patrões, neste momento, estão divididos, como fatalmente vai acontecer. Há patrões que estão a trabalhar em setores onde lhes interessa aumentar o salário, que se aumente o salário mínimo. Porque são os patrões que trabalham no setor de fornecimento de bens para a procura interna. Naturalmente que os patrões que estão mais interessados em produzir para a exportação querem os salários mínimos o mais baixo possível. Portanto, aqui há conflitualidade de interesse e por isso eu volto à minha ideia inicial. Só numa estratégia de conjunto devidamente consensualizada, em que se compensam os ganhos e as perdas, é que nós teremos possibilidade de avançar.